noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cecília Noronha, eu sou do Centro de Carreiras da FGV. Aqui comigo também está a Kátia, do Centro de Carreiras, e é um grande prazer estar recebendo hoje o Arrobas, que é Alumni, o Headhunter, e hoje o evento vai ser bastante interativo. Então, eu convidei a Beatriz Marziona, também Alumni, então somos nós três Alumni de graduação, e o tema que vai ser abordado é como entrar no radar do Headhunter e permanecer. Eu acho que é um tema bastante legal para ser discutido nesse momento atual. Mas antes disso, eu preciso fazer o disclaimer, que é obrigatório. O que seria isso? Todas as opiniões, tanto as dos profissionais da GV, como da Beatriz e do Arrobas, são opiniões exclusivamente nossas, e elas não refletem a opinião institucional da GV. E também é importante dizer que todos os que estão presentes nesse evento concordaram em participar de forma espontânea, e com isso eles autorizam o uso de sua imagem para a transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da GV, ok? Bom, dito isso, então, voltando ao nosso evento, vai ser organizado de uma forma, assim, bem informal, em forma de bate-papo, e eu pediria aos participantes que quiserem enviar as perguntas, o façam através do Q&A, e, por favor, quando vocês fizerem as perguntas, coloquem o curso e o ano que vocês se formaram. Por quê? Como a gente hoje tem participantes assim, bem heterogêneos, de cursos de graduação, de pós, etc., até para o Arrobas calibrar um pouquinho as perguntas dele. Então, já vamos começar, e mais uma vez, assim, obrigada, Arrobas, Bia, por estarem juntos, e vamos lá, então. Arrobas, você é Alumni, se formou em 2004, trabalhou na CIA, um grande varejista, depois foi para a Michael Page, e já faz algum tempinho que você já está como sócio da Heidrick. Conta para a gente como é que foi essa sua movimentação, se foi algo planejado, como é que isso aconteceu? Cecília, obrigado aqui pela abertura, obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui estar em eventos aí da GV, estar aqui presente no Alumni. Feliz de ver bastante gente participando, alguns amigos, alguns ex-colegas. Então, muito legal estar aqui no evento. Eu fiz GV, e quando eu entrei na GV, eu tinha aquela cabeça de mercado financeiro. Por incrível que pareça, o meu sonho era trabalhar em IB, ficar rico, aposentar logo. E logo no estágio eu já desisti. Eu comecei a estagiar em corretora. E aí eu entrei no varejo. Fiquei quase 4 anos na CIA. Acabei totalmente por acaso caindo na carreira de Executive Search. E se tiver alguém aqui que quer mudar de carreira, a gente vai falar sobre isso provavelmente em algum momento. Dá para mudar. Eu mudei 2 vezes e recomendo a mudança. Não é trivial, mas é algo que é possível. E aí eu fiquei quase 4 anos ali depois na Michael Page, saí para montar uma empresa, né? Entrei de sócio na Toget, fiquei quase 9 anos, e a gente vendeu a operação para a Heidrick e assumiu a operação aqui do Brasil, né? O nosso antigo sócio da Toget. Hoje a Heidrick está entre as 3 maiores do mundo. No Brasil, a gente é a 2ª maior empresa de Executive Search. Então, fiz aí algumas mudanças de carreira, e estou aqui para dividir minhas experiências com todos vocês. Arrobas, eu vou te fazer uma pergunta, que a gente sabe que a gente está com um público com pessoas que são recém-formados, outros que já têm uma larga experiência. Então, pensando nos recém-formados ou aqueles profissionais que estão entrando no mercado ainda sem uma experiência para contar, né?
O que você recomendaria para estruturar o CV, né, o seu próprio currículo vitae e também o próprio perfil no LinkedIn? Claro. Primeiro, ótima pergunta, e eu vou falar não só sobre isso, como também um pouco de postura na entrevista para esses recém-formados. Acabei de ter uma ideia aqui. Primeiro, em termos de currículo, claro que o que você busca numa pessoa começando a carreira é curiosidade. Seja curiosidade em termos de cursos, ou por que ela fez aquele curso, aquela grade que ela escolheu, aquelas matérias, para tentar trazer a riqueza para a experiência, mesmo que seja pequena dela. E se ela fez algum estágio, o estágio tem sim muita importância e dá para ele falar, seja uma frustração, seja um arrependimento, seja uma experiência positiva no início da carreira. Óbvio que experiências em júnior pública, atlética, também são relevantes, mas é importante ele contar o que ele aprendeu nessa experiência, por que ela foi relevante para ele, por que ele escolheu. Isso também vale para o LinkedIn. Óbvio que ali você está colocando de uma forma escrita. Mas na hora da entrevista, na hora que você chega para contar esses pontos todos, eles são importantes, mas tem uma coisa que é ainda mais importante para quem está no começo da carreira, que é a motivação pela qual ele está indo fazer aquela entrevista naquela organização. E quando eu falo motivação, não adianta você entrar no site da empresa 5 minutos antes da conversa que você vai ter lá, olhar correndo quais são os valores e chegar na frente do RH ou do CEO e falar, não, eu me identifico muito com essa empresa, ela é maravilhosa, inclusive os valores... Não, é pesquisar de verdade sobre aquela organização. Então, você quer trabalhar no Netflix? Vai pesquisar sobre o Netflix, mas não simplesmente, é uma rede de streaming famosa. Vai ler o livro que o fundador falou, vai ler o manifesto, vai ler aquele primeiro manifesto que eles fizeram, que era na forma de PowerPoint, vai ler o manifesto que eles têm hoje na internet, está no site deles isso, aquilo lá fala da cultura. Chega preparado, chega e fala, uau, eu adorei que vocês contrataram uma CMO negra, fazendo um super sucesso nos Estados Unidos, mostra que você teve interesse. Eu lembro que quando eu estava me formando, eu li um livro sobre como entrar no Goldman Sachs. E tinha uma pergunta lá que era, você precisa saber os 3 últimos deals feitos pelo Goldman Sachs. Era uma pergunta eliminatória. O que essa pergunta quer buscar? Ela quer buscar interesse, ela quer buscar o quanto você foi atrás daquela empresa, daquela organização. Por incrível que pareça, isso também vale para um diretor. Quando a gente vai contratar um diretor e ele chega despreparado numa conversa, e acreditem, acontece, ele também é eliminado do processo por falta de interesse e de motivação. E mais, façam perguntas. Por mais que você esteja lá para ser entrevistado, quando acaba a entrevista, especialmente alguém no começo da carreira, faça perguntas, mostre curiosidade. Se a empresa é de capital aberto, pergunte o porquê dos resultados da empresa. Se teve alguma notícia, alguma manchete, pergunte o que aconteceu. Mostre essa motivação. Isso faz toda a diferença. E, arrobas, isso de que forma você vê para uma pessoa mais experiente? Você tocou nos pontos para uma pessoa jovem e o que mudaria um pouquinho para um aluno que já fez pós ou já terminou? Quais seriam as dicas que você daria? Aí muda assim, Cecília. Quando a pessoa já tem a experiência e ela vai para uma entrevista, normalmente ela acha que a responsabilidade da entrevista é do entrevistador. Então, muitas vezes o executivo chega na entrevista e fica lá, parado, esperando que a pessoa do outro lado vai estar pronta, cheia de perguntas para fazer para ele. Claro que existem RHs muito competentes e preparados que realmente chegam com um roteiro de entrevista estruturado. Existem alguns requisitantes, sejam CEOs, sejam diretores, sejam gerentes, que também chegam preparados, mas a função deles não é entrevistar. Então, no fundo, eles não são as melhores pessoas de entrevista. Então, você, candidato, tem que ter um discurso pronto, preparado, para caso ele não venha com uma série de perguntas, você ter como contar a sua carreira. Eu costumo falar
você tem que ter um discurso de mais ou menos meia hora, 40 minutos, com alguns grandes highlights da sua carreira, com começo, meio e fim. Um projeto, eu entrei na empresa tal, minha função era tal, meu job description era tal, e as minhas principais entregas foram A, B, C, D. Você tem que trazer isso de uma forma espontânea, porque é uma maneira natural de você se vender, de você contar os seus projetos. O que eu recebo muito de feedback de candidatos experientes que fazem processo comigo? Acaba a entrevista, eu ligo para ele, como foi? Ah, foi mais ou menos, porque a diretora de RH não fez tanta pergunta, a entrevista não fluiu. A responsabilidade não é só da diretora de RH, da entrevista não ter fluído. Será que você soube conduzir? Será que você soube contar a sua carreira? Então, é muito importante ter essa pergunta. Claro que, se você chegar numa entrevista e o entrevistador já tiver um roteiro, já começar a falar, fulano, gostaria que você me contasse dessa experiência, me conta, pronto. Você não precisa se preocupar. Se ele está conduzindo, perfeito. Mas eu arriscaria dizer que mais da metade das vezes a responsabilidade está com você. E são essas que você acaba sendo eliminado do processo. Ok. Uma questão que muitas pessoas têm dúvidas são sobre os serviços que são oferecidos no mercado, no que diz respeito à carreira. Então, você poderia comentar um pouco a diferença, as características e as diferenças entre uma empresa de headhunting, uma empresa de coaching, uma empresa de outplacement, ou mesmo de consultorias de recursos humanos? Com certeza absoluta, Bia. Isso é uma dúvida muito recorrente. Eu recebo WhatsApps e questionamentos quase que diariamente de pessoas que não entendem qual que é o papel de cada empresa, de cada tipo de serviço. Eu vou começar com o Executive Search, com o Headhunting, com o recrutamento e seleção, né? Esse serviço, ele é contratado pelas empresas. Então, as empresas vêm atrás de mim para que eu vá encontrar um executivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vira a Unilever e fala, arrobas, eu quero contratar um diretor de marketing, ou um diretor financeiro, ou um diretor de RH, e a gente vai atrás deste perfil de executivo que ela está me demandando. O serviço é 100% voltado para as empresas. O serviço de outplacement, ele é um serviço 100% focado no candidato. Esse é o serviço que o candidato contrata para ajudar ele numa recolocação. E aí existe todo um trabalho proativo da empresa de outplacement de apresentar headhunters ou apresentar oportunidades, fazer a ponte com RHs para ajudar ele nesse serviço. Esse serviço de outplacement, ele pode ser contratado na pessoa física, você, indivíduo, contrata alguém para fazer esse serviço para você, mas ele também pode ser feito de uma maneira corporativa, especialmente quando a empresa demite um funcionário que tem muitos anos de casa e no pacote de saída isso vai como um benefício. Então, você dá para esse funcionário um benefício de uma ajuda nesse processo de recolocação. Quando a gente fala ainda das empresas de recrutamento e seleção, existem dois formatos de empresa. Existem algumas empresas que entrevistam proativamente muitos candidatos, porque elas vão aumentando a base de dados de candidatos para quando tiverem uma posição, já terem esses candidatos mapeados. As empresas de middle management, que são aquelas que fazem as vagas de coordenador ou gerente júnior até um nível de diretor júnior ou gerente sênior, a média, a faixa do meio da pirâmide, essas empresas estão acostumadas a fazer volume de entrevistas. Então, é muito comum você mandar o teu currículo para um headhunter e mesmo ele não fazendo esse trabalho de te ajudar na recolocação, ele te entrevista. Quando você vai para empresas de executive search, e eu estou falando as que trabalham nas posições de diretor para cima, quase nunca existe esse trabalho proativo. Normalmente existe sim uma demanda de um cliente, e aí a empresa vai com muita força tentar encontrar esse executivo do perfil pelo qual o cliente falou. Então ele acaba sendo um trabalho tailor-made para aquele cliente. Vira lá a empresa e fala, eu gostaria de entender como é o perfil da empresa de tecnologia, e aí a gente vai
mapear essa empresa de tecnologia para ele. Então, existem essas duas vertentes. A área de coaching, ela é uma área que é um serviço que ajuda o profissional a pensar a carreira dele. Então, isso funciona muito quando alguém tem dúvidas se quer seguir no setor ou se quer seguir na função, alguém que precisa de uma luz. E o coach, muitas vezes, ele te faz pensar. Ele não te dá a resposta, mas ele vai te fazer perguntas para você ir processando, para você ir pensando, e normalmente você vai chegar à conclusão de que é o melhor caminho para a sua carreira e se vale a pena a mudança. Mas ele te faz questionamentos tão positivos e te mostra cenários que fazem com que você tome a melhor decisão possível de carreira. Ainda existem outros serviços de RH. Que outros serviços são esses? O mais comum é o assessment. O assessment é como se fosse uma entrevista muito profunda. Então, por exemplo, duas empresas fazem um M&A. Elas fazem ali uma fusão e claramente existe uma sobreposição de executivos. 2 diretores financeiros, 2 diretores de RH, 2 diretores de supply. E aí o serviço de assessment é contratado para você entrevistar esses 2 executivos e fazer um parecer de qual executivo é o mais indicado para aquele momento de organização. É uma entrevista muito mais profunda, uma entrevista que às vezes demora 3, 4 horas, e normalmente, além da entrevista, existe uma série de questionários, instrumentos, a gente fala que não é teste, porque não tem certo e errado, mas são instrumentos para a pessoa responder, que vão ajudar a traçar o perfil deste executivo. Que outros serviços ainda existem? Existem estudos de remuneração, então empresas especializadas em falar quais são as faixas salariais de cada cargo, de cada empresa, e aí elas fazem estudos em relação a faturamento, número de funcionários, setor. Existem ainda serviços de redesenho organizacional. Vira uma empresa e fala, eu estou aqui com um diretor da área de tecnologia, eu deveria ter 10 desenvolvedores, 30 desenvolvedores, como é que eu deveria formatar essa área? Então, existem empresas que fazem esse desenho de organização, de organograma, de estrutura. E as pessoas normalmente não sabem quais são os serviços que cada empresa faz. Então, é muito comum eu ter abordagens de candidatos me pedindo serviços que eu não faço, e também, às vezes, de próprias empresas perguntando para mim se eu faço tal serviço ou não. No nosso caso, a gente não faz o outplacement, mas a gente faz quase todos os outros serviços. A gente faz assessment, a gente faz redesenho organizacional, a gente tem algumas outras ferramentas hoje no nosso portfólio. Arrobas, até a palavra headhunter parece uma coisa, às vezes, um pouco inacessível, né? Está lá no topo, né? Então, uma das coisas que os alunos nos colocam, ex-alunos, é como que eu posso ser visto por um headhunter quer dizer, como eu entro no radar e como eu permaneço no radar de um headhunter? Excelente pergunta, Cecília. Bom, primeira coisa, né? A gente tem uma ferramenta poderosíssima que é o LinkedIn. Mas tem também N outras ferramentas que são networking, que são outras fases que também fazem você estar em contato. O que chama a atenção de um headhunter? Então, vamos pensar. Primeiro, consistência na tua carreira. Isso chama a atenção. Muita gente jovem hoje não tem essa preocupação. Fico 2 anos, fico 3 anos, mudo de empresa. Quando eu olho um currículo, que a pessoa ficou um ano, não chama a minha atenção. E por que não chama? Porque eu vou apresentar para o meu cliente e ele vai falar, eu não gosto de CV pula-pula, candidato pula-pula. É até a expressão que os clientes usam. Porque esse cara não fica um ano em nenhum lugar. Por que ele vai ficar um ano para mim? Então, a primeira coisa você está construindo a sua carreira de forma consistente? Segunda coisa, chama a atenção, claro, se você está em áreas que são áreas de futuro. E aí, não é trivial você migrar para estas áreas. Mas se você for pensar,
cada área, cada subsistema tem tido alguma inovação nos últimos anos. Então, eu vou dar alguns exemplos. Você vai falar de marketing. Marketing mudou completamente nos últimos anos. Hoje em dia, só se fala de marketing de performance. Como que você gera fluxo para a tua organização? Como que você faz venda? Como que você converte? O marketing hoje, a gente está falando de social media, a gente está falando de influenciadores, a gente está falando de uma série de instrumentos no marketing novos. O que chama a minha atenção quando eu vou falar com uma pessoa de marketing é se ela sabe dessas novidades. Se ela está antenada com o novo, se ela está antenada com o que é o futuro. Aquela pessoa clássica que aprendeu os 4 Ps e que vem falar para mim que a construção de marca é fazendo campanha na Globo, para mim hoje não tem valor nenhum. Nenhum cliente meu mais pede isso. Todos os clientes querem a pessoa do futuro. Então, de alguma forma, você tem que ir se atualizando e mostrando relevância nesses subsistemas novos. Então, hoje em dia, só se fala do quê? Analytics. Hoje em dia, só se fala de transformação digital. Hoje em dia, só se fala de Big Data, de inteligência artificial. Quanto você já conseguiu inserir isso no seu dia a dia? Se a resposta é 0, você não vai chamar a atenção de um recrutador. Mas a minha empresa não permite. Vai fazer cursos, vai inovar, vai atrás disso, porque cá entre nós, a maioria dessas coisas, ninguém tinha 5 anos atrás. Então, se você foi atrás, fez um curso, você já está na frente da pessoa que não fez um curso. Se você conseguiu fazer um piloto na sua empresa, conseguiu fazer um teste, uma experimentação, você já vai chamar a atenção. Isso é uma coisa muito, muito, muito relevante. E quase sempre não, muitas das vezes, quando eu tenho uma demanda, é porque a pessoa que está na cadeira não se atualizou. É impressionante o que eu recebo de demandas de a pessoa é boa, mas ela só toca o dia a dia. Ela não está preparada para o futuro, ela trouxe a empresa até aqui, mas ela não está preparada para o próximo passo. Esse próximo passo, essa responsabilidade é do executivo, de ir atrás, de pesquisar, de inovar, inclusive de provocar a sua organização para o novo. Isso chama muito a atenção. Falando um pouco de networking, né, que é uma coisa super importante, né, como que hoje o LinkedIn é super importante, é uma ferramenta que todo mundo entra, mas o que a gente percebe é que muitas pessoas não sabem usar o LinkedIn de maneira efetiva para desenvolver networking. E, além do LinkedIn, ou seja, muitas vezes as pessoas ficam com uma grande dúvida também de que outras maneiras que ela pode desenvolver o chamado networking, que oportunidades que ela pode utilizar para fazer isso. Você pode dar alguma orientação para a gente sobre esses dois pontos? Eu vou começar com o networking e depois a gente fala especificamente do LinkedIn. Networking, realmente, você tem que construir ele no dia a dia e não esperar a hora que você está procurando emprego para construir. O meu maior competidor não é nenhuma outra empresa de executive search. O meu maior competidor são as indicações. No mercado brasileiro, é muito comum as vagas serem preenchidas, as posições com indicação. Como é que surge essa indicação? Via networking. Exemplos de como você construir networking. A gente está num aqui agora, eventos de um alumni. E aí vem a minha provocação. Será que todo mundo aqui, especialmente os que são ex-alunos, estão utilizando essa rede? Estão utilizando os colegas de curso, de faculdade? Para pensar, será que não tinha ninguém na tua sala hoje, do teu curso, que poderia agregar para você em termos de contatos? A resposta é certeza que sim. Inclusive, se ele não for a melhor pessoa, ele pode conhecer a melhor pessoa. Mas isso tem que ser cultivado com o tempo. Então, é um evento, é um reencontro, é aqueles eventos de final de ano, são aqueles eventos de final de ano. Tem várias pequenas coisas e muitas vezes você tem que cultivar. Você tem que propor um almoço, propor um churrasco, propor um evento ou ir em ações.
Eu reencontrei um amigo meu outro dia numa reunião do GV Angels, que é o grupo de investidores anjo da GV. São 150 pessoas que se reúnem, era presencialmente, né? Agora, obviamente, que é virtual, mas no auditório da faculdade, uma vez a cada 2 meses. São 150 pessoas que você faz contato. Claro, ali eles têm um propósito de fazer um investimento, mas não deixa de ser uma oportunidade de você encontrar muita gente e se relacionar. E aí, muitas vezes você fala, eu não falo com aquela pessoa da minha faculdade, e ele, putz, faz tanto tempo, será que se eu abordar... Gente, as pessoas, normalmente o povo brasileiro é muito receptivo. Então, às vezes, você provocar um reencontro pode gerar muitos frutos positivos. Quando a gente vai para o LinkedIn é disparado a ferramenta mais utilizada hoje para encontrar as pessoas. Mas as pessoas às vezes esquecem que ele é uma rede social, como outra rede qualquer. Então, você tem que criar relevância. Você tem que aparecer. De nada adianta você ir lá, fazer o seu perfil bonitinho, sentar e esperar e achar que vão cair as vagas no seu colo. Não vão. Então, primeira dica que eu dou, cresça a sua rede. O que é cresça a tua rede? Mais de 2.000 contatos, 3.000 contatos. Você vai falar, você é louco, Luiz, você é headhunter, você tem esse daí de contatos, eu não tenho. Acredita em mim. Vai pensar, quem eram os seus colegas de colégio? Adiciona. Quem eram os colegas de faculdade? Adiciona. Aquele curso de inglês que você fez? Adiciona. Primeiro emprego, quem eram as pessoas da sua turma? Quem eram os seus pares? Quem eram as pessoas que você fazia relacionamento comercial? E assim começa. E isso vai ter uma importância muito grande para a sua visibilidade. Por quê? Você só é visto, a não ser que você tenha uma conta paga, tá? Quem tem uma conta paga consegue ver todo mundo. Mas quem não tem uma conta paga, e muitas empresas não têm uma conta paga, elas só conseguem te acessar se você tiver até 2 níveis de relacionamento dela. Então, eu sou amigo da Bia, a Bia conhece a Cecília, então eu conseguiria ver a Cecília, mesmo que ela não fosse minha conexão. Caso eu não tivesse esse elo de ligação, você é praticamente invisível. Então, você primeiro precisa aumentar a sua rede para você começar a ser mais visto. Depois, ela não deixa de ser uma rede social. Então, você tem que interagir. Você tem que dar like, você tem que comentar e você tem que postar. Como é que você cria uma relevância de uma forma positiva? Então, vamos lá. Você trabalha no varejo. Começa a postar artigos relevantes de varejo. Um IPO de uma rede de varejo que foi um sucesso. Uma inovação que foi um sucesso. Começa a postar assuntos relacionados à tua área que gerem interesse nas pessoas. As pessoas vão olhar e falar, uau, caraca, esse cara posta cada coisa legal que eu não estava sabendo. E aí começa a alimentar essa rede. Além disso, comente quando você vê alguma coisa positiva. Isso gera engajamento, isso gera relacionamento. E assim você vai começando a cultivar tudo isso. Quando a gente fala da pessoa que está buscando emprego, o LinkedIn, aí tem ainda a pessoa buscando ativamente, o LinkedIn é a melhor forma de você encontrar as pessoas das empresas. E aí, vamos pensar o seguinte. Você viu uma vaga na Amazon e você quer chegar lá. Ou você quer simplesmente chegar no RH da Amazon. Putz, um dos caminhos, é claro, é adicionar a pessoa de recrutamento e seleção ou talent acquisition da Amazon. E para ele, você é um ativo. Você não vai estar sendo invasivo de adicionar essa pessoa, porque ela usa a rede todo dia. Ela começa a trabalhar, ela abre o LinkedIn, ela vai procurar as pessoas. Então, não é invasivo você falar. Mas, ainda assim, se você vê lá uma pessoa da empresa, é uma empresa que te interessa, você consegue ver quem são as conexões em comum com aquela pessoa. E muitas vezes você pode virar para aquela tua pessoa em comum, que é um amigo seu, e falar, Cecília, você conseguiria me apresentar a fulaninho? Putz, eu tenho um sonho de trabalhar lá, é uma empresa muito legal, você podia fazer a ponte para mim? É claro que precisa de um pouquinho de cara de pau aqui, mas, gente, funciona. O máximo que você vai receber é um não. Mas muitas vezes a resposta é sim, e é incrível a quantidade de pessoas que eu escuto que foram proativas e tiveram excelentes resultados ali na plataforma.
Então, vale muito a pena, às vezes, se expor um pouco, ter mais conexões. Uma coisa importante que eu ia esquecer de falar. O LinkedIn funciona por palavras-chave também. Muito parecido com o que é o Google, é muito pior o mecanismo de busca do LinkedIn, mas ele também funciona dessa forma. Então, você colocar na descrição do seu cargo palavras aderentes à tua função tem muita importância. Então, exemplo. Trabalhava na área financeira. Não coloca lá gerente financeiro só. Coloca as palavras controladoria, financial report, controlling, todas as frases do mercado financeiro, contabilidade. Porque quando a pessoa estiver fazendo a busca, pode ser que ela fala, putz, eu estou procurando um gerente de FP&A. Ela pode digitar FP&A. Ela pode digitar Financial Planning and Analysis. O importante é que essas palavras estejam no seu currículo para que você seja visto, para que você seja encontrado por elas. Então, é muito importante, às vezes, dar uma revisada. Além disso, criar uma versão em português e inglês. Tem um truquezinho, muitas vezes, quando é necessário a fluência no idioma inglês, os headhunters já fazem a busca em inglês. Eles já partem do pressuposto que, se a pessoa já se preocupou e fez o currículo em inglês, a chance dela falar é muito maior. Então, vale a pena também essa dica. Ok. Arrobas, eu vou passar agora para as perguntas dos participantes, porque já tem algumas coisas bem interessantes. Um aluno de mestrado de gestão da saúde de 2020. Ele queria te perguntar o seguinte: ele está buscando cargos gerenciais e diretoria. Como que ele faz? Como ele se posiciona? Que tipo de abordagem ele pode utilizar para conseguir se candidatar a essas posições? Tá, eu vou tentar responder com o que eu tenho de informação sobre ele, mas o que eu acho, né? Você está fazendo mestrado em saúde, uma área super rica hoje em dia. Algumas dicas que eu dou. Quais são os setores dentro do mercado de saúde que estão mudando? Então, a gente teve uma mudança muito grande no setor de saúde na questão dos hospitais, laboratórios, com vários private equities entrando, com uma grande onda de profissionalização, empresas que tinham gestão familiar se tornando gestão profissional. Se esse executivo, essa pessoa que está aqui, tem uma formação e um MBA, um curso grande, um mestrado que seja, né, na área da saúde, ele vai ser um excelente candidato para essas empresas que estão fazendo esse momento de profissionalização. Então, ele precisa fazer uma liçãozinha de casa, de pensar quais são essas empresas. Então, é uma Redditor? É uma Qualicorp? Quais são as empresas que realmente estão mudando o setor? Porque essas empresas vão ter muito interesse em pessoas bem formadas que conheçam da área. E aí, muitas vezes, é uma abordagem direta mesmo. Chegar no RH, no gerente de recrutamento e seleção, no gerente de talent acquisition dessas empresas, com esse discurso. Putz, estou aqui fazendo um mestrado na área, tenho muito interesse em ingressar, e provavelmente a pessoa do lado de lá vai falar, uau, que currículo. Porque está fazendo um mestrado na área, no mínimo conhecimento a pessoa tem. E aí é a primeira ponte para você entrar na organização. Ok. Agora vamos mudar um pouquinho o perfil. Um aluno que se graduou em AE em 17, e como que ele se vende como candidato? Ele quer mudar de área, ele não tendo os skills necessários. Por exemplo, fui trainee e especialista financeiro e agora quero migrar para Project Finance ou Project Manager. Como fazer isso? A pergunta ela é excelente. E se eu escutei bem, ele é formado em 2017. Isso, em administração de empresas. É mais fácil do que para quem é formado em 2004, como eu, e depois quer mudar de carreira. Eu posso até fazer o paralelo com as duas. Então, se a pessoa está empregada,
a melhor coisa que ela tem para fazer é tentar fazer essa migração dentro da organização. Tá? Por que eu falo isso? Porque quando você está empregado, a empresa conhece o teu perfil, a empresa conhece o teu potencial, você já sabe do setor, você já conhece as relações, muito provavelmente ela prefere apostar em você a trazer uma outra pessoa de mercado, especialmente no começo da carreira. Então, uma conversa com o RH ou com o gestor seria fundamental. Quando a gente faz esse paralelo para alguém que tem mais tempo de empresa, para alguém que está mais anos numa outra empresa, é um pouco mais difícil essa transição, mas ainda fazer a transição de função dentro da empresa é o caminho mais fácil, porque você já tem um voto de confiança da organização para depois fazer a migração da função de empresa e tal. Caso você não tenha, ou você não está empregado, ou você não está com essa possibilidade dentro da empresa, passa a ser mais difícil. Quais são as dicas que eu dou? Aceite dar um passo para trás na carreira, em termos de nível hierárquico, porque você vai conseguir mostrar que você tem senioridade, que você tem mais maturidade, você compensa isso depois, mas a empresa tem que ver algum benefício em levar você para lá. E se você não tem a experiência na função, não tem a experiência no setor, você vai estar competindo para uma posição desse nível com pessoas que já têm experiência no setor e já têm experiência na função. Você não é o candidato óbvio. Agora, se você é um gerente e toparia um cargo de coordenador, ou você é um diretor que quer muito mudar de setor e topa uma vaga de gerente, você já passa a ter gestão de equipe, você já teve gestão de equipe, você já teve mais anos, já tem mais maturidade. Vai ter empresa que vai falar, putz, pode ser, eu vou dar uma chance para esse executivo. Além disso, fazer cursos na área e se informar. O simplesmente eu quero é muito bonito, mas tá bom, o que você está fazendo para ir atrás de conhecimento dessa área? Então, eu quero. E o que você fez? Eu me matriculei num curso desse, num curso daquele, me especializei, li tal livro, li tal case, inclusive sei que as maiores inovações são essa, fiz networking com uma pessoa tal que me contou um case. Opa, caramba, você não conhece, parece que você conhece da área. Você não atuou na área, mas você tem tanta informação sobre a área que eu vou te dar um voto de confiança e vou arriscar em te contratar. Mas, de novo, tem que mostrar brilho no olho e muita atitude aqui. Ok. Vamos, de novo, voltar para um perfil mais sênior. Em geral, quando a pessoa se candidata a cargos mais sêniores, a empresa já tem definido um pacote de remuneração e benefícios. A pergunta é o seguinte: há espaço para uma negociação e que oportunidades e benefícios podem ser explorados que, em geral, não são colocados inicialmente pelo contratante? Excelente pergunta. Que meus clientes não me escutem, mas quase sempre tem negociação, tá, gente? Muitas vezes tem, sim, negociação. Claro que vai depender da tua faixa, do teu nível e da empresa. Então, eu vou dar algumas regrinhas aqui, de mercado. Normalmente, quanto maior a empresa, quanto mais ela faturar, mais ela pode pagar. Parece simples e é simples. A empresa é maior, então você está falando para mim que o CEO de uma empresa de 20 bi ganha mais que o CEO de uma empresa de 1 bi, que ganha mais que o CEO da empresa de 300 milhões? Sim, ele ganha mais. O business dele é mais complexo, o número de pessoas que ele tem lá abaixo é maior. Então, se você está indo para uma empresa maior, normalmente pense que pode ser que tenha esta flexibilidade. Depois, existem as faixas e a empresa é muito travada nas faixas, você não conseguiu negociar salário. O que você pode negociar? Um pacote de entrada. O que é um pacote de entrada? Hiring bônus, quer dizer, é um bônus que você ganha por fazer a movimentação. Essa é uma possibilidade. 2, bônus garantido. O que é o bônus garantido? É você ir e, neste primeiro ano,
você vai elegível a 6 salários. Você já vai com esses 6 salários garantidos, independente da sua performance. Isso é outra coisa que pode ser negociada, que o empregador nunca vai dar de largada, mas você pode usar no meio do discurso. Depois, se você está falando de uma posição sênior, o plano de remuneração, incentivo de longo prazo, que são stock options, ou restricted options, ou restricted shares, ações, opções e tudo mais, eles também podem ser negociados. Além disso, tem pacote de mudança, quando é para outra cidade, auxílios, carro e tudo mais. Uma correlação. Quanto maior a empresa, mais ela deve ter as faixas de remuneração e menos autonomia para mexer no salário fixo ela tem. Quanto menor a empresa, mais flexibilidade ela acaba tendo. Existe também a flexibilidade de você ser PJ ou CLT. Até a reforma, a nova CLT, você não podia ter uma pessoa PJ numa função core na organização. Agora você pode. Então, eventualmente, você pode negociar uma remuneração PJ que vai te dar uma remuneração líquida maior. Então, a gente também, às vezes, entra nesse mérito de negociação. E aí, gente, qual que é um dos segredos aqui, né? A chance de você alavancar muitas vezes está quando você vai para um setor ou para uma empresa concorrente, para uma empresa concorrente do mesmo setor. Por quê? Porque ele está pagando pelo teu know-how. Não é que ele é bonzinho. Ele está pagando pela tua experiência. Então, a mesma contrapartida que eu falei atrás. Eu quero mudar de setor, mudar de função. Putz, eu às vezes preciso dar um passo para trás para depois crescer. Quando você está indo para um competidor direto e ele foi atrás de você, o poder de barganha está com você. Ele quer roubar o teu know-how. Então, acredite, ali você pode ser um pouquinho mais firme na negociação, que provavelmente ele vai pagar. Ok, ótimo. Agora, voltando um pouquinho ao perfil do mais jovem, quando ele vai para uma entrevista, Rubens, fala um pouquinho assim sobre a entrevista de competência, como que nessa entrevista as pessoas podem mostrar que elas estão preparadas para almejar aquele cargo e não travar na hora de comentar os projetos de sucesso, e baseado nas suas observações aí, entrevistando tanta gente. Ótima pergunta também. Entrevista por competência, primeiro eu vou explicar o conceito dela, porque pouca gente sabe, e depois a gente vai em exemplos aqui. A entrevista por competências, ela parte do pressuposto de que se você teve uma experiência, um exemplo para contar daquilo que foi perguntado, você tem a competência desenvolvida. Se você não conseguir, na entrevista, trazer este caso, a conclusão que a pessoa vai ter é que você não tem a competência desenvolvida. E para isso, você precisa pensar antes. Entrevista por competência, ela sempre vai ser da seguinte forma. Me conte uma situação. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma pergunta para, poder de persuasão. Me conte uma situação na qual você tinha uma opinião contrária dos seus pares ou do seu chefe e você conseguiu convencer ele de que a sua opinião era melhor. Então, você vai estar pensando, você teve um atrito, você conseguiu, naquela situação, mostrar os seus argumentos e sair vencedor, né? Sair mostrando que seu ponto de vista era o correto. Se você não pensa nessa situação antes, na hora da entrevista, quando a pessoa fala, dá aquele branco. Normalmente, quando eu faço a entrevista, a pessoa fica muda no começo, pensando qual história ela vai contar, e muitas vezes não vem a melhor história, porque ela não se preparou. Então, vale uma lição de casa para você pensar em histórias da sua vida em que realmente gerem relevância. Então, me conte uma situação de conflito que você teve, qual foi a situação, qual era a tua opinião, ou qual foi o conflito, como você saiu dela.
Me conte qual foi a decisão mais difícil de carreira que você já tomou. Qual foi ela? Por que foi difícil? Como você teve que lidar? Me conte uma situação N. E aí, o Google está aí, gente. Você pode digitar entrevista por competência e pensar, mas pense nessas histórias antes. E aí, do lado do entrevistador, o que eu vou ver? Eu viro para um candidato a uma vaga de CEO e falo, me conte qual a decisão mais difícil profissional que você teve. Ele vira a resposta e começa, uma vez eu tive que dar uma bronca no estagiário porque ele chegou atrasado. Cara, na boa. Isso não é uma decisão difícil para um diretor. Aí vira o outro e fala, então, eu tive que fechar uma fábrica, demitir 300 funcionários, eu fiz isso pessoalmente, fui lá, depois deixei minha sala aberta para falar com cada um deles quem quisesse, passei o final de semana, e aí ele vai amarrando e contando a experiência e como se saiu, e que não teve problema com o sindicato. Aí você fala, opa, esse cara teve uma decisão difícil, ele se saiu bem, o resultado foi positivo. Então, entrevista por competência, você tem que pensar. E a entrevista por competência não precisa ser só para uma pessoa sênior, pode ser para uma pessoa super júnior, porque ela está falando de experiências. E essa situação pode ser na tua família, pode ser no relacionamento pessoal, pode ser no seu prédio, pode ser na faculdade. São situações. O que ele está avaliando é o seu comportamento naquela situação. Ok. Então, um monte de perguntas agora. Aluno do MPGC, da área de TI. Ele coloca o seguinte, que os headhunters aceitam conexões no LinkedIn, mas raramente abrem espaço para uma conversa exploratória, ou seja, tomar um cafezinho. Como que um candidato sênior começa a estabelecer uma relação com você ou outro headhunter? Excelente pergunta e é super compreensível isso. Eu vou tentar fazer um paralelo. Eu recebo por dia entre 30 e 35 currículos. Conexões do LinkedIn, mais ainda. É impossível, até para o headhunter mais simpático e mais agradável do mundo, dar atenção para todo mundo. Não tem hora no dia dele. Então, realmente, não é uma coisa trivial. Às vezes as pessoas ficam até chateadas, mas não é pessoal contra você, executivo. Mas o headhunter, quando ele tem um projeto para o seu perfil, obviamente ele vai ter todo o interesse do mundo em falar com você. Aceitar a conexão é a primeira coisa, porque você vai passar a estar no radar dele. E aí, se você começa a fazer o que a gente falou uns 15, 20 minutos atrás, criar relevância, começa a postar artigos, começa a mostrar para ele que você é um cara influente, que você é uma pessoa antenada. Começa a ser um diferenciado no LinkedIn e não mais uma conexão dele no LinkedIn. Quando ele tiver um projeto, naturalmente ele vai lembrar do seu nome. Quando me adicionam que eu tenho projeto, eu às vezes ligo para a pessoa no mesmo dia. Eu estou com uma vaga de tecnologia, de transformação digital. Me adiciona uma pessoa que cuida de tecnologia e de transformação digital, na hora, às vezes, eu falo com ele. Às vezes eu não falo, mas quando entra a posição, eu falo. Eu acabei de lembrar um ponto importante. Os headhunters, eles são segmentados por setor e por função, na sua grande maioria. Existem headhunters generalistas, mas os melhores e os maiores não são generalistas. Eu vou dar o meu exemplo. Eu atendo varejo e bens de consumo e e-commerce como setor, vendas, marketing e estratégia como função. Então, 90% dos projetos que eu faço estão nessa área, ou nesse setor, ou nessa função. Aí me adiciona um diretor industrial do mercado de, químico. Eu não faço posição no mercado químico e nem posição industrial. Então, eu falar com ele, às vezes, vai ser perda de tempo para mim e para ele. Então, também é importante que você, como candidato, procure os headhunters que sejam da sua área, que sejam do seu setor, que atendam a sua função, porque, claro, você vai ter muito mais aderência. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não entendem. Mas, com as horas limitadas, tenta focar a energia para quem realmente vai ter conexão contigo. Ok.
Voltando para uma pergunta de um aluno do curso de administração. Como lidar com entrevista em modelo STAR? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu acho que essa depois a gente volta. Vou pedir para ele explicar um pouquinho melhor. Tá Tem bom. uma outra aqui. Você acha, Arrobas, que algumas empresas elas têm receio de contratar pessoas que já têm doutorado, porque as pessoas às vezes se capacitam, têm mestrado, doutorado, e chega na hora de ir para o mercado, entre aspas, é visto como overqualified. Como que você sente isso? Não sinto que a pessoa é overqualified. Eu tenho muitos clientes que valorizam e muito educação. E eu ainda digo mais. O mundo está mudando numa velocidade tão rápida que às vezes o que você estudou no primeiro ano do seu curso nem tem tanto valor assim no último ano, de tão criativa que são as mudanças e tão rápidas. Então, a pessoa que tem uma base acadêmica forte vai ser sempre um candidato diferenciado. É óbvio que hoje em dia não tem mais tantas barreiras e pré-requisitos, a gente está valorizando muito a diversidade nos processos seletivos, não necessariamente só pessoas de escola de primeira linha têm oportunidades. Entretanto, gente, ao longo da carreira, a pessoa tem que se renovar, tem que se reciclar. É o que eu falei lá atrás para se diferenciar. Eu quero a pessoa que está antenada com o novo, que está antenada com o futuro. Uma pessoa que acabou de fazer um curso de altíssimo nível vai ser, sim, um candidato diferenciado. Ok. Temos aqui uma colocação de um aluno do SEAG 2011. Ele passou por grandes empresas mais tradicionais. Na sua opinião, se ele fizer somente cursos, ele se qualificaria para tentar uma vaga numa empresa mais digital, num ambiente digital? Ótima pergunta. Sim, a resposta curta e grossa é: se ele fizer curso na área, ele já está mais capacitado. Mas o grande ponto das empresas digitais é o ambiente, é a cultura. Então, mais do que se qualificar de uma forma técnica, que ele tem sim que fazer, e é sim uma forma de você chegar lá, ele tem que entender que é o ambiente para o qual ele gostaria de trabalhar, e aí tem que mostrar que ele é uma pessoa que gosta desse ambiente. O que eu quero dizer com isso? Essas empresas nascidas digitais, o fã do lugar, né, o alegre de piscina de bolinha, mesa de ping-pong, pebolim, cervejeira, skate, patinete dentro do escritório, pode ir de bermuda, pet friendly. Esse é o ambiente das empresas nascidas digitais. Eu não estou aqui julgando se ele é certo ou se ele é errado. Estou falando que ele é. E muitas vezes uma pessoa que vem de uma empresa tradicional ou que tem uma forma de se colocar mais tradicional, não adianta só fazer um curso desse ambiente digital. Ele não vai ter conexão, muitas vezes, com essa organização. Então, tem um mix de coisas aqui para serem feitas. E mais, será que a pessoa quer estar nesse ambiente? Ela tem que refletir se ela quer estar lá e se vai fazer sentido para ela. Mas sim, curso sempre ajuda. Ok. Vamos para o SEAG, aluno SEAG 2020. Além de cursos, LinkedIn, networking, qual a sua recomendação para os profissionais experientes que estão buscando recolocação nesse mercado no meio dessa pandemia? Gente, eu acho que eu vou começar com a boa notícia, tá? O pior da pandemia para recrutamento passou, tá? Como é que foi a curva para a gente no momento da pandemia? Final de março, ali, quando deu todo o estresse, tudo congelou. Então, assim, as empresas não tomaram decisão nenhuma naquele momento. Por quê? Não sabia quanto tempo ia ser a crise, qual que ia ser o impacto financeiro. Então, quase todas as empresas congelaram. Até as que estavam crescendo, muitas delas congelaram. E isso durou mais ou menos 4 meses. Então, até final ali de junho, julho, a gente ainda estava muito devagar. Entretanto,
Do final de julho para cá, as empresas começaram a tomar a decisão. Então, a primeira dica que eu dou é, tudo que você fez lá no começo da pandemia, faça de novo, porque o momento é completamente diferente hoje do que era 5 meses atrás. Depois, foque nas empresas e setores que estão crescendo. Então, a área da saúde, que a gente acabou de falar, obviamente foi uma área que cresceu durante a pandemia. Então, tem mais oportunidade. Empresas ligadas à tecnologia ou transformação digital também tiveram um crescimento maior. Empresas de serviços também, especialmente ligadas à tecnologia, também cresceram. O que ainda está parado? O mercado mais industrial. E aí, desde petroquímico, químico, metalurgia, siderurgia, um pouco de agro, ainda tem coisas, mercados que não destravaram ainda, que ainda estão mais cautelosos. O nosso sentimento é que esses mercados vão começar a voltar para valer só no primeiro semestre do ano que vem. E aí, outra dica que eu dou é busque empresas que estão captando dinheiro, busque empresas que fazem relatórios de que estão crescendo, porque se elas estão crescendo, lá tem oportunidade. Então, além de fazer tudo isso, é meio que direcionar o canhão para áreas, setores ou empresas que crescem. Ok. Uma pergunta do CEAS, aquele curso da saúde, aluno 2020. Para o Headhunter, o que você acha? Tem o mesmo peso, experiência, formação acadêmica? Como que você vê isso? Como que você coloca na balança aí, arrobas? Ótima pergunta. Aí vai depender muito do cliente. Tem cliente que dá muito peso, sim, para a formação acadêmica, mas hoje, quando eu tenho uma demanda, normalmente a experiência e a última experiência é o item de maior peso. O melhor dos mundos para mim é quando a pessoa tem os dois. Ela tem uma boa formação acadêmica, se atualizou e está com uma experiência atual relevante. Aí é o candidato que muitas das vezes ele é contratado. Ele consegue ter um misto dos dois. Mas normalmente, quando o cliente vem para mim, ele quer alguém com um case de sucesso recente para que possa replicar na empresa dele. Então, a última experiência é sempre a mais relevante e ela ter sido uma experiência de sucesso ainda mais relevante. Ok. Uma pergunta interessante. Uma aluna nossa que fez o MBA, turma de 2015. Ela mora fora há 4 anos, mas quer voltar para o Brasil. Como que você vê isso? O mercado brasileiro se interessa por essas experiências internacionais? Como que ela pode usar isso a favor dela? Excelente. Mais engraçado é que a maioria dos candidatos que eu falo quer fazer o inverso, quer sair do Brasil. Exatamente. quer morar fora, mas sempre tem gente que quer vir para cá. O que eu posso dar de dicas, né? A primeira coisa é foque em tentar ficar, pelo menos, no mercado no qual você trabalha, no setor e na função. Porque você já provavelmente não vai conhecer da dinâmica do mercado local. Então, para alguns players, isso pode ser um pré-requisito, mas tente alavancar mostrando que uma pessoa que está fora, que tem um outro mindset e que muitas vezes está no mercado mais evoluído, que aqui eu não sei qual é o país que ela está, mas muitas vezes ela vai trazer e agregar para a pessoa que está aqui. Então, a pessoa trabalha no varejo nos Estados Unidos. Gente, o varejo nos Estados Unidos é muito mais desenvolvido que o varejo aqui. Então, putz, legal. Ela trabalha em tecnologia. Bom, se ela trabalha em tecnologia fora, provavelmente é um talento, pode ser usado em qualquer lugar, até porque tecnologia liga menos para onde a pessoa senta, aonde ela trabalha. Trabalha na funcional tal. Putz, o que se aplicou nela? Mas como vai ter esse empecilho com a localização, tentar alavancar pelo menos no mesmo setor ou na mesma função que ela já trabalha. E aí, tem mais uma dica. Comece buscando por multinacionais. Porque as multinacionais tendem a entender muito melhor o perfil de gente que vem de fora do Brasil, até porque tem muitos expatriados, pessoas que já mudam. Então, nesse caso específico, eu começaria a busca por grandes grupos multinacionais, para depois
e para as empresas nacionais. Ok, nós vamos ter tempo para mais 2 perguntas. Tem muita coisa, eu vou ter que selecionar, mas enfim, vamos lá. Quando você se oferece um salário que está bem abaixo da expectativa do candidato, como que ele negocia isso sem parecer arrogante? E como dá para saber se a empresa pagaria um pouco mais, arrobas? Primeira coisa, nunca começa falando do salário. Começa falando do projeto. Então, fala que você amou a empresa. Fala que você amou os requisitantes. Fala que você amou o desafio. Cria todo um storytelling para falar, pelo amor de Deus, eu quero ir para essa empresa, mas, porém, contudo, entretanto, vamos entrar no salário. Pode parecer bobo, mas a forma como você fala tem, às vezes, um impacto surreal. Então, você simplesmente falar, não gostei desse salário, quero outro, a chance da pessoa querer fazer algo por você ela é muito baixa. Mas, você justificando o interesse e tal, é o primeiro passo. Segundo passo é, vamos lá, o quão abaixo é? Infelizmente, gente, o teu último salário é a âncora de base para a tua próxima proposta. A não ser que você teve, antes do seu último, um salário ainda maior, normalmente é a tua última posição, a tua base. Mas eu estava muito mal pago porque a empresa estava mal e blá, 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 blá. Você vai ter que mostrar muito valor para que realmente ele te pague muito a mais do que a tua última posição. Nesse caso, se realmente eu entendi bem, a proposta está sendo abaixo do que ele tinha, se é abaixo do que ele tinha, você tem que falar, putz, eu queria no mínimo empatar com o que eu tenho ou ter um aumento para uma próxima posição. Se ele está abaixo da expectativa só dele, mas já é acima do que ele quer, eu posso dar algumas dicas aqui. Primeiro, quando você está no começo da carreira, é comum você ter 30% de aumento, 40% de aumento, porque a sua base é menor. Quando a sua base é maior, você não vai mais ter 30% de aumento, 40% de aumento, porque em valor absoluto isso é muito grande. Aí, quando você está em cargos de diretoria, cargos de vice-presidência, CEO, não é mais o salário fixo que vai mudar exponencialmente. É o seu bônus de curto prazo, mas especialmente o seu bônus de longo prazo. Então, é muito comum um CEO ir, às vezes, empatando no salário fixo. Mas ele vai com o percentual da empresa, com equity, com uma remuneração de longo prazo, a muito maior, muito mais atrativa. Então, existem diversas dinâmicas aqui para avaliar em cada cenário. Ok, a última, arrobas, e eu sei que tem muitas outras, mas vamos lá. Eu acho que é um tema muito atual. A questão de gênero e raça nos cargos de liderança. É uma pergunta de um aluno de mestrado. Como que você está vendo isso? As empresas, é o blá, 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 o discurso, ou de fato elas estão mais abertas? Conta um pouquinho. Elas estão muito mais abertas. Não é uma questão de blá, blá, blá. É impressionante o que isso vem como um pedido, se não como uma obrigação. A gente, como companhia, assinou um pacto de que dos nossos finalistas sempre vai ter meio a meio entre homens e mulheres. Isso a gente assinou quase 4 anos atrás, para que a gente dê as mesmas chances e as mesmas oportunidades. Mas o que está acontecendo muito é que as empresas estão tentando forçar essa diversidade de uma forma que ela ganhe em diversidade, em trocas, em experiências. Então, sim, os pedidos acontecem, não é blá, blá, blá. É um momento muito bom e que eu nunca tinha visto em quase 14 anos de carreira, de realmente as empresas não focarem só naquele perfilzinho clássico do homem branco, com carreira de primeira linha e tal. E cada vez mais ter um ecossistema, um número de pessoas diversas para que a empresa saia melhor. Não é blá, 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 é realidade. E para mim é uma tendência que ainda vai ficar alguns anos, tá? Não é uma coisa que vai acabar no curto prazo, em hipótese alguma. Para finalizar, arrobas,
um livro, um podcast, uma dica que te deram, ou uma dica própria. E também, se alguém quiser fazer um contato com você, na verdade, são duas coisas que eu estou te perguntando. Eu adoro ler, acho que eu já li 11 ou 12 livros esse ano. Tem um livro do Laszlo Bock, que é nosso conselheiro, que fala sobre o ambiente de trabalho do Google, que é um livro com capa amarela, é muito, muito, muito rico. Eu li também um do Simon Sinek, de propósito. Eu sou fãzaço dele, fãzaço. É o tema mais atual hoje também para as empresas. Também super recomendo. Meus contatos, bom, estou no LinkedIn, obviamente. Me sigam lá. Eu estou no limite de conexões que o LinkedIn permite já há anos, né, que são 30 mil, então é difícil de eu aceitar, porque para eu aceitar alguém eu tenho que tirar alguém. Mas podem me seguir no LinkedIn, eu sou muito ativo lá, e obviamente dá para a gente trocar mensagens e aprofundar na conversa para quem quiser continuar esse bate-papo aqui. Ok. Eu queria agradecer muito ao Arrobas, a Bia, foi, acho que, um bate-papo super legal, e também nós temos aqui o Francisco, né, Francisco, para dar uma última mensagem. O Francisco é o coordenador da Alumni. Nós, como eu falei no início, é um evento conjunto do Centro de Carreiras da Alumni. Então, eu já me despeço de vocês e passo a última palavra aí para o Francisco. Boa noite a todos. Obrigado, Arrobas, pela excelente fala, palestra, conteúdo. Acho que os alunos e ex-alunos ficaram realmente não só impressionados, mas foi muito útil para todos aí as dicas. Para os que não me conhecem, né, eu sou professor da GV e coordeno, estou à frente do Alumni. Bia, esqueci, obrigado também pela presença, Cecília. Imagina, fala. E o que eu queria deixar, 2 recados, né, para a turma, é a campanha do Alumni desse semestre. A gente criou, né, o mote da campanha, o conceito foi rede de pertencimento e rede de acolhimento. Então, a gente enxerga que nesse momento difícil, né, nesse momento turbulento que todos estamos passando, o Alumni pode dar um passo à frente. Então, mais que ser uma rede de networking, de fazer contatos, uma rede profissional, a gente também pode ser uma rede de acolhimento, né? E a gente está investindo muito nisso, e a gente tem feito uma série de atividades. Eu deixei aqui os contatos do Alumni para vocês saberem dos próximos eventos, se cadastrarem na plataforma, isso é super importante, o gvalumni.com, tem o contato do Alumni, alumni@fgv.br. Se vocês tiverem dúvida, também mande para a gente. Outros 2 recados que eu queria dar, né? Eu estava vendo agora se eu sou conectado com Arrobas no LinkedIn. Eu, pelo menos, não vou ser excluído, já estou na conta dele de 30 mil. O outro comunicado, assim, acho que foi pelo menos dos eventos que eu participei desse semestre, foi o que a gente teve o maior quórum e maior número de perguntas. Então, eu ainda nem conversei com a Cecília, né? Mas já é uma prévia. Ontem eu tive com a Thaís Tepperman, que te mandou um abraço. Ela é amiga, não só ela é amigona minha, como eu sou headhunter por causa dela. Foi ela que me indicou para a profissão. Eu sou fã dela. Ela falou, e aí eu não falei com a Cecília ainda, porque eu conversei com ela. A gente vai bolar um outro evento parecido com esse, com a Thaís. E eu tenho certeza que a conversa vai ser tão rica quanto essa. Então, até as perguntas que vocês que não conseguiram, né, que a gente não conseguiu responder, guardem para esse evento com a Thaís. A gente vai ter em breve, espero fazer esse ano ainda, né, no próximo mês, aí, ou no máximo em novembro. Então, cadastre-se na plataforma e aí vocês vão ficar sabendo dos próximos eventos. Arrobas, mais uma vez, obrigado aí pela participação e por contribuir com o Alumni, mas já está convidado a participar ainda mais do Alumni. Cara, foi um super prazer, gente. Quantos eventos tiverem, eu vou participar, seja como ouvinte, seja como aqui alguém da panelista e tudo mais. É um prazer estar aqui, adoro a faculdade, adoro o Alumni. Agradeço muito, Cecília, pelo convite,
Bia, pela parceria toda, perguntas, Francisco aí também. Queria também agradecer aos mais de 100 pessoas aqui que participaram do evento. O Jorge Paulo Leman e o Pedro Moreira Salles estavam fazendo uma live, graças a Deus, 1 hora antes aqui da nossa, e eles tiveram uma média de 100 e poucas pessoas, então acho que a gente está com a moral alta aqui. Eu queria agradecer muito todo mundo que participou. Arrobas, foi muito legal mesmo. Eu acho que a gente saiu com insights super bacanas. Então, olha, parabéns para todos nós, um ótimo final de noite. Excelente. Um grande abraço e esperamos os alunos e as alunas para um próximo encontro, né, Francisco? Até breve. Exatamente. Até a próxima. Tchau, tchau, Até gente. a próxima.